Hoje no Repórter MT eu entrevisto o Procurador-Geral da Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo, que vai comandar o Ministério Público para os próximos 2 anos. Nós estamos em discussão de duodécimo. O presidente do TCL defendeu um duodécimo menor em tempos de crise. Qual a opinião do senhor sobre isso? O governador já marcou um encontro, uma reunião para discutir o duodécimo atrasado, as perspectivas? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Marcar uma reunião ainda não foi marcada. Mas eu já li na imprensa que vai ser agendada uma reunião e não é fácil, eu tiro por mim. Assumi o Ministério Público no dia 6 de março, quer dizer, tem aí 25 dias, já fiz várias viagens e aí já tive que desmarcar encontros, tudo, porque a agenda não é fácil. Então imagine, compatibilizar a agenda entre Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Governador do Estado. Não é fácil encontrar um dia que esteja todo mundo aqui para fazer essa reunião. Mas é necessário, primeiro, o dia seja encontrado, segundo, que a gente sente para conversar. Porque qual é a minha visão? Minha visão é que nós precisamos, antes de olhar para frente, acertar o que ficou para trás. Em relação a 2016, nós temos ainda que receber um duodécimo e mais um pedaço de um segundo duodécimo. Então a gente precisa primeiro acertar isso. Olha, hoje para nós isso aí dá em torno de 30 e alguns milhões de reais. 30 e poucos milhões de reais. Que para nós é decisivo, porque a gente precisa desse dinheiro e da garantia do recebimento das parcelas de duodécimo desse ano para poder fazer nosso planejamento. A gente no Ministério Público trabalha como qualquer dona de casa, como qualquer pessoa que tem um comércio. Se você não tem previsibilidade para fazer seu planejamento, tudo fica mais difícil. Então, primeiro a gente precisa acertar o passado, ter garantia de receber aquilo que está na lei orçamentária anual desse ano, neste ano, para daí a gente sentar e ver como é que vai ser em 2018, como é que vai ser em 2019, sendo que todo mundo não tem a dúvida disso. A gente sabe que tem que fazer alguns cortes porque as dificuldades elas existem, elas não são inventadas. O país está passando por dificuldade, Mato Grosso não é diferente, e aí todo mundo tem que dar a sua parcela de colaboração. Todo mundo tem que dar a sua parcela de colaboração. Agora, a parcela de colaboração tem que ser daquelas que ajude quem está com maior necessidade, mas não inviabilize hoje quem está com suas contas em dia. Porque o Ministério Público tem, o senhor falou muito para a imprensa sobre isso, que o Ministério Público fez a lição de casa, teve criatividade, responsabilidade. Vem fazendo, né? Porque nos últimos 8 anos, eu posso dizer dos últimos 8 anos com propriedade, porque eu trabalho na administração do Ministério Público nos últimos 8 anos. E aí vamos dar números, porque os números são a prova do que a gente vem dizendo. A gente teria para gastar 2% da receita corrente líquida com o pessoal. O limite prudencial seria 1,9. A gente está gastando 1,58. Ora, então a gente está muito distante do limite prudencial e está muito distante do limite legal. Por isso vem esse pedido em relação à RGA. Por isso que exatamente a gente vem trabalhando sempre com o espaço para poder recompor os salários dos nossos servidores, porque o Ministério Público do Mato Grosso, ele é um time. Ele é uma conjunção de esforços entre membros e servidores. Os membros não têm como atuar se não tiver o concurso dos servidores. Nossos servidores têm compromisso com a instituição e com a sociedade. E nós, enquanto administração do Ministério Público, temos compromisso com nossos servidores. Então, nunca a gente trabalhou de um jeito, nomeando tanta gente a ponto de inviabilizar a reposição dos servidores que nós já temos. Sempre a gente só crescia na medida em que o crescimento não inviabilizasse essa reposição. Aí agora nós estamos numa situação em que nós temos folga orçamentária, temos dinheiro para pagar, agora precisamos de lei. Todo ano a gente precisa de lei para poder aprovar esse reajuste anual. E esse não impacta no aumento, por exemplo, do Executivo. O Executivo não teria que passar repasse a mais. Não, nós temos a nossa receita que já está prevista constitucionalmente, legalmente, e a gente pagaria isso com a nossa receita. Resta saber agora, e é uma decisão política que a Assembleia Legislativa vai tomar, e a gente respeita, porque existe o princípio da separação de poderes, ela vai dizer, se o servidor do Tribunal de Justiça, se o servidor do Tribunal de Contas, se o servidor da Assembleia, que são instituições que estão com suas contas em dia, se eles vão ficar proibidos de ter o acesso à revisão em razão do servidor do Executivo não poder ter isso sem que isso estoure os limites legais do Executivo. É uma decisão política que vai ser tomada e aí não sei qual vai ser. Entendi. E a gente teve aí a visita que o senhor fez agora recente ao Consórcio Paraná Saúde,
E a preocupação com saúde pública é uma das bandeiras do senhor nesse trabalho. Perfeito. Olha, o que aconteceu? Eu já na campanha, eu rodei 9.000 quilômetros conversando com os colegas e dizia o seguinte: você está com problema de saúde aqui no seu município? E todo lugar onde eu fui, todo mundo me respondia afirmativamente. Uma que tinha esse situação problema. urgente. Tinha esse problema. E aí eu dizia que, na minha visão das coisas, não adianta, é uma insanidade a gente continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai obter resultado diferente. Dentro desse contexto, dessa filosofia de que para obter resultado diferente tem que se fazer diferente, que eu propunho, olha, vamos começar do início. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer racionalidade, vamos trazer economicidade para dentro da área da saúde, na gestão dos recursos financeiros que existem na área da saúde. Participando também na elaboração da política pública de saúde. Sim, porque o que também é outra visão que eu passei para os colegas, que a gente tinha que agir diferente para obter meios diferentes, e esse agir diferente passa até na hora de agir. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, o Ministério Público brasileiro, ele é muito reativo. O que eu quero dizer com reativo? Ele atua depois que o leite é derramado. Ele atua depois que o desvio acontece. Ele atua depois que a política pública falha. Ele atua na hora que o medicamento não tem e a pessoa que precisa do medicamento bate as nossas portas. Incêndio. Apaga-se incêndio, tenta-se apagar incêndio. Qual é a minha proposta? Que a gente concentre nossos esforços na elaboração de uma política pública que faça com que o medicamento exista, que faça com que haja dinheiro para se adquirir a UTI. Antecipar. A partir de toda essa realidade que o senhor vislumbrou no Estado. Exatamente. Não só no Estado, né? No país. No país, antecipar. Então, o que a gente precisa é trabalhar com políticas resolutivas. Não adianta a gente ficar entrando com ação, pode entrar com 1000 ações. Se não tiver o remédio lá, pode entrar com 1000 ações que não vai resolver. Se não tiver a UTI... O cidadão morre. Vai morrer, olha, mas se não tiver a UTI, de que adianta ter uma decisão mandando internar em UTI? A decisão judicial não é uma varinha de condão que você bate aqui nessa caneca e transforma a caneca numa UTI. Então, vamos trabalhar com economicidade, vamos trabalhar com racionalidade, para que com o dinheiro que existe no sistema, a gente consiga adquirir a UTI e adquirir o remédio. Como? Trabalhando com economia de escala. Então, vamos botar os 141 municípios de Mato Grosso para comprar remédio em conjunto, para comprar equipamento hospitalar, para comprar material hospitalar, porque todo mundo precisa basicamente das mesmas coisas. Se é assim, nós não podemos abrir mão da economia de escala. E aí, dentro desse contexto, e também sabendo que o Ministério Público sozinho não vai conseguir mudar a realidade social, a gente procurou o Tribunal de Contas do Estado, procurou a Associação Mato Grossense dos Municípios, levando essa ideia, e lá a gente encontrou pessoas que já tinham visto isso também, que se irmanaram, e hoje nós estamos trabalhando num tripé, Ministério Público, Tribunal de Contas e Associação Mato Grossense dos Municípios, tudo na busca do quê? Da melhor modelagem para a gente fazer essa compra coletiva. Agora, nenhum de nós três abre mão do caminho das compras coletivas. Sim. Todo mundo já entendeu que o caminho é esse. O que nós estamos procurando é a modelagem. Fomos ao Paraná ver isso, visitar o consórcio Paraná Saúde. Como é que eles fazem lá. Agora nós vamos visitar também em Sorriso, que tem lá o consórcio Alto dos Telespires. Nós vamos a Sorriso também para ver como é que é feita a operação lá em Sorriso. Tudo buscando a melhor melhores preços, em negociações melhores. Muito melhor, porque é aquela coisa de que a união faz a força. Quando você tem, imagine, 141 municípios comprando os mesmos medicamentos, quem for vender, vai vender medicamento para 3,5 milhões de pessoas dentro do Estado. O que é um cliente que tem 3,5 milhões de pessoas? Ele é um cliente VIP. Então é isso que nós queremos que os laboratórios nos enxerguem em Mato Grosso dessa maneira. E, procurador, parece uma solução tão simples, por que antes não pensada? Uma excelente pergunta, já me fizeram várias vezes, né? Por que isso não foi feito antes? Eu não sei responder. Eu sei responder o seguinte: a partir do momento que eu olhei para essa questão da saúde, conversando com os colegas, levei para essa questão uma coisa que eu vi no dia a dia da administração do Ministério Público. Porque o que eu vi no dia a dia e que me levou a isso aí? No dia a dia no Ministério Público, a gente recebe pedidos à adesão de atas de registro de preço que a gente faz. Então, exemplificando, a gente faz uma licitação para adquirir 100 cadeiras. Daqui a pouco, semana que vem, um município pede adesão de 20, outro município de 15, outro Ministério Público de 50, uma outra entidade estatal de 40. Daqui a pouco, aqueles 50 nossos, a pessoa vendeu foi 200, 250. E eu imaginava
Perfeitamente, vai somando esses quantitativos de adesão e dá isso. Aí eu imaginava o seguinte, se eu soubesse que havia a necessidade de 250, ao invés de ter feito uma licitação de 50, teria licitado os 250 e todo mundo, nós, ao fazer a licitação, todo mundo que aderiu pagaria mais barato. É regra básica de mercado de economia. Perfeitamente. Mais se compra, melhor poder de negociação. Exatamente. Aí eu olhava assim, bom, dentro do Ministério Público eu não tenho como saber o que o outro Ministério Público está precisando, o que as prefeituras estão precisando. Mas se a gente olhar para a área da saúde, onde todo município trabalha com mais ou menos as mesmas coisas, é muito fácil a gente levantar o quantitativo que cada um usou de remédio no ano anterior, somar esses quantitativos e fazer uma compra só. Né, extremamente óbvio. Agora, é aquilo que eu disse, se a gente não fizer diferente, o resultado não vai ser diferente do que a gente vê hoje. Então a gente tem que começar comprando diferente para gerar economia, e aí a proposta é pegar essa economia e investi-la nos hospitais regionais. E os municípios estão recebendo com bom grado? A Associação Mato Grossense do Município já falou que isso aí é algo que já vinha conversando, que já existe essa iniciativa lá em Sorriso, existe essa iniciativa na região de Cáceres. Agora, são iniciativas que envolvem os municípios daquela região, 15 municípios num lugar, não sei, tantos no outro, e a nossa visão é que dá para fazer isso para o estado inteiro, que é o que faz o Consórcio Paraná Saúde lá desde 99, mas lá eles trabalham com farmácia básica apenas. E a nossa ideia aqui é que a gente faça isso para todas as compras da saúde. Porque se pode fazer para a farmácia básica, pode fazer para o remédio de alto custo, pode fazer para média e alta complexidade, pode fazer para tudo. A receita vale para tudo. E tem uma expectativa quando realmente será efetivado essa prática aqui? Ó, o que está acontecendo? Eu tenho aí 25 dias que assumi, a gente já reuniu com a Associação Mato Grossense do Município, com o TCE, já fomos em conjunto ao Paraná, vamos, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, nós vamos ver como é que está funcionando em Sorriso. Temos reunião hoje no TCE para fazer a avaliação da nossa visita ao Paraná. Então a gente está construindo um encaminhamento onde daqui a pouco a gente vai encontrar a melhor modelagem. Na hora que a gente encontrar essa melhor modelagem, nós temos que sentar com essa modelagem, com todos os prefeitos municipais, com o estado de Mato Grosso, e ver se essa modelagem também a gente pode aperfeiçoá-la com as contribuições que vão partir deles. Feito isso que está aí, nós já temos que ter, já temos assim, os convênios, por exemplo, que o Paraná Saúde tem lá com os municípios. Então a gente já tem esse formato do Paraná Saúde, que, a meu ver, podemos partir dele. A roda já foi inventada. Nós não vamos mais inventar a roda. Vamos começar, a gente pega a experiência deles lá, que é positiva, e a gente já ganha tempo nisso, porque não precisa mais ficar pensando muito lá, ele já tem o modelo de convênio entre Estado e consórcio, modelo de convênio entre consórcio e União, modelo de convênio entre município e consórcio, então já tem o arcabouço. A gente pega isso que está aí e adequa a nossa particularidade local, contextualiza conversando com os municípios, contextualiza conversando com o Estado de Mato Grosso e põe para rodar aqui no Estado. Procurador, essa proximidade, né, com a população, da população, muito evidente em relação ao Ministério Público. E temos aí um projeto de aplicativo, o MP Cidadão, para aproximar ainda mais do cidadão? O que a gente quer? O que a gente quer é o seguinte, eu vi, não lembro onde eu vi, mas eu vi uma frase, tá certo? E que até serve para vocês aqui no Repórter MT. Uma frase que dizia que nenhuma instituição, nenhum comércio, nenhuma atividade vai existir daqui a 15 anos sem que trabalhe com o smartphone. Tecnologia. Não vai existir qualquer comércio, qualquer atividade humana daqui a 15 anos que não tiver por base o smartphone, está fadado ao insucesso. Então, quando eu vi isso, e a gente vai vendo a tecnologia, aonde ela pode nos levar, o que eu imaginei? Então vamos ter isso como verdade, vamos trabalhar dentro desse contexto para fazer com que o cidadão, e hoje é interessante, nós temos mais smartphones e telefones celulares no Brasil do que gente, tem mais celular do que gente no país. Muitas pessoas têm até dois. Tem mais celular do que gente, então vamos trabalhar de um jeito que a pessoa com o celular possa entrar em contato com nossa instituição, pelo celular possa encaminhar uma foto para comprovar uma denúncia, possa encaminhar uma denúncia, que isso gere um procedimento apuratório nosso, que ele tenha o número desse procedimento apuratório, que pelo celular ele acompanhe o desenvolvimento desse procedimento
apuratório, porque com isso é uma maneira da gente prestar conta em tempo real para o nosso cliente, que é o cidadão. A razão de ser do Ministério Público é trabalhar para o cidadão. O cidadão se sente representado pelo Ministério Público. O Ministério Público é para ser a voz da sociedade. Foi com essa Tem finalidade que ele foi alcançado criado. essa finalidade. Tem tentado. A gente luta no dia a dia para isso. Então, a ideia é que a gente estabeleça um canal assim imediato de comunicação com o nosso cliente, que é o cidadão, que ele possa, pelo smartphone dele, acessar nossos serviços, indicar posturas para a gente, apontar caminhos para a gente. É isso que a gente quer, criar um aplicativo que talvez vá levar o nome aí de MP Cidadão. E servir, fazer isso, fazer essa interlocução. O pessoal vai entrar, vai baixar isso é um esse projeto aplicativo. De arrendamento. A gente já está trabalhando nisso. Aplicativo. Vai baixar esse aplicativo, instala no celular e aí pronto, ele pode entrar em contato com o Ministério Público, que é o advogado dele, e indicar para o advogado dele quais as demandas que ele está verificando que é necessário a gente atuar para melhorar o dia a dia dele. Procurador, um dos temas que mais causa indignação à população é a corrupção. O que o Ministério Público está fazendo em relação a tudo isso? A corrupção, a esses casos de apropriação de dinheiro público? Olha, não tenha dúvida que se a gente pudesse resumir em 2 linhas de ação a nossa postura no próximo biênio à frente do Ministério Público do Mato Grosso, essas 2 ações seriam trabalhar a saúde e também o combate à corrupção e à improbidade administrativa. Essas são as 2 principais linhas. Nessa linha de combate à improbidade, o que é que nós estamos fazendo aí, que a gente verifica que a gente ainda pode melhorar? Mas antes de falar no que a gente pode melhorar, é bom a gente lembrar que no combate à corrupção, nós, em termos de Estado, nós devemos ter sido, talvez, no país, o pioneiro em responsabilizar gestores por desvio de dinheiro. Nós estamos há mais de 1 ano e meio com o ex-governador preso, com vários ex-secretários presos, outros já estiveram presos, saíram, estão respondendo em liberdade, outros estiveram presos, fizeram colaboração premiada, entregando outras situações, estão respondendo em liberdade. Então a gente vem trabalhando nisso, não é de hoje. Esses resultados, para conseguir mantê-los presos há 1 ano e meio, esse é um trabalho que vai para 3 anos, porque você teve que trabalhar de 1 ano a 1 ano e meio para poder propor a ação que levou à prisão. Então nós estamos aí há 3 anos trabalhando fortemente isso. Tem elementos que justifiquem. Porque não é do dia para a noite que você vai ter elementos para propor uma denúncia à prisão de alguém. E que essa prisão ela é tão substanciosa, fundamentada, que ela é mantida há 1 ano e meio. Algumas correntes aí de advogados dizem que o Ministério Público se excede. Pois é, eu sempre digo que o excesso não é nosso. O excesso é daquele que ele trai a confiança do voto popular. O excesso é daquele que foi colocado pelo voto para tomar conta da coisa pública e se apropria da coisa pública achando que é dele. Então, quem excede é o corrupto, não é quem está procurando combater a corrupção. É uma questão de desvio de valor muito grande isso que está aí. Agora, pode haver excessos pontuais? Pode haver, mas ele é muito pequeno comparado ao excessivo dinheiro que já foi desviado. E nós temos que lembrar aqui o seguinte, a corrupção mata. A corrupção na área da saúde mata na hora que ela desvia o dinheiro de uma UTI, de um remédio. A corrupção na área de uma estrada, ela mata, porque aí a estrada não tem qualidade, surge o buraco, a pessoa vai desviar do buraco, se acidenta, perde a vida. E até mesmo na educação, na educação, que não vai para a escola e depois na vai educação, crime, ela mata o futuro de nossas crianças, porque a gente podia ter escolas melhores, mais bem aparelhadas, professores mais bem preparados, mais remunerados. E é crime. Aí desvia o dinheiro, aí nós vamos combater, falar, não, vocês estão se excedendo. Não, o excesso é quem desviou o dinheiro. Não, o que nós estamos combatendo é isso, a gente vem combatendo e o que a gente sente que pode melhorar? A ideia, agora na semana que vem, a gente quer levar mais um colega para o GAECO para poder aprimorar os serviços dele. Para o futuro a gente já tem mapeado, já existem feiras nesse sentido, o pessoal já vai participar de uma feira dessas na semana que vem, para olhar a tecnologia que a gente pode empregar no combate à corrupção. Então nós temos que trabalhar... Porque o crime também investe em tecnologia. Não tenha dúvida, se sofistica. Hoje a maneira que se desvia dinheiro público é diferente do que se desviava 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Então você tem que ter investimento em recursos humanos e investimento em tecnologia. É o que a gente quer fazer. E o senhor defende uma mudança aí na legislação? Também. Presunção de inocência aí seria...
Olha, o que eu digo é o seguinte, aí vou até aproveitar para as pessoas que nos ouvem aí trazer essa ideia para uma reflexão. O que eu digo é o seguinte, hoje a presunção de inocência, do jeito que ela é aplicada pelos tribunais em nosso país, do jeito que ela é colocada pela doutrina nas universidades, ela é igual para tudo. Ela é igual para o caso daquele cidadão que invade a casa do outro e de lá subtrai alguns pertences quando a casa está vazia. E é igual também para aquele que desvia milhões de reais de recurso público em prejuízo de toda uma comunidade. Ela é absolutamente igual. O que é que eu noto? Eu noto que a própria evolução da sociedade, ela vai levar que isso seja interpretado com uma proporcionalidade, de acordo com os interesses que estão envolvidos naquela situação. Falando de outra maneira, o que eu acredito que vai acontecer? Num futuro, não sei se mais próximo ou mais remoto, mas num futuro, vai se entender que quem invade a casa de lá subtrai alguns bens agindo contra o patrimônio de um particular, ele vai fazer jus a um tipo de presunção de inocência diferente daquele que, exercendo um mandato eletivo ou exercendo um cargo ou função pública, ele se aproveita do cargo, do mandato, da função para desviar dinheiro público. Nesse caso aqui, a presunção de inocência vai sofrer algumas mitigações, como por exemplo, se for comprovado, né, você tem provas, indícios robustos da participação dessa pessoa que exerce função, cargo público, mandato eletivo, no desvio de dinheiro público, vai se permitir que você pegue e apreenda todo o patrimônio dela de modo imediato. Ele vai ter que provar que ele é inocente. Exatamente, e ele que vai provar que aquilo que ele adquiriu de modo honesto. Aquilo que ele comprovar que adquiriu de modo honesto, devolve para ele. Então ele já entra meio que culpado nesse processo. Sim, inverte-se o ônus da prova. Mas inverte-se o ônus da prova a partir do momento que você tem prova da participação dele em desvio. Então você prova o fato. Qual é o fato? Olha, o fato é que está aqui. A pessoa contribuiu com tais ações para o desvio de tanto. Comprovado isso, apreende-se tudo daquela pessoa, apreende-se dos filhos, da esposa, do núcleo familiar, e todo mundo ali naquele núcleo familiar que teve seu bem apreendido só vai ter devolvido na medida que comprovar que adquiriu de maneira lícita. Isso vai fazer com que o equilíbrio na balança, porque tudo na vida é pensado, o desvio público também é pensado, ele comece, quem exerce função pública, começa a pensar se vale a pena fazer o desvio. Vai agir na motivação dele, na sua essência. Vai. Reflexão. Nós vamos prevenir, porque aí aquela pessoa que está ali transitoriamente ocupando um cargo público, mas que já teve uma vida, já adquiriu algum patrimônio, ele vai falar, olha, não vou desviar, porque a hora que eu desviar vão me levar tudo. E aí eu que vou ter o problema de provar que como é que eu adquiri tudo isso que está aí. E se eu não provar, eu vou perder. Talvez eu perca até mais do que o que eu já desviei. Porque, procurador, na nossa atualidade, com toda a legislação, ainda é muito fácil a corrupção acontecer? Ainda existe... Porque a gente percebe que a corrupção vai acontecendo, as pessoas, mesmo diante de tantas matérias da atuação do Ministério Público, né, da Justiça como um todo, ainda existe a corrupção, desde aquela do cidadão, né, em particular, do gestor público. Bom, infelizmente... assim, os desvios ocorrem, os desvios ocorrem, além dos desvios ocorrerem, talvez eles até ocorram por uma questão cultural, por uma questão de achar que tem que se levar vantagem em tudo, por uma questão de que hoje em dia o homem está abandonando a espiritualidade, está muito materialista, então esse materialismo exacerbado faz com que as pessoas achem que elas valem por aquilo que elas têm. Então, aquela obsessão por ter as coisas materiais está indo muito além da espiritualidade. Isso é uma questão até filosófica para a gente discutir. Então, dentro desse contexto e dentro de um sistema em que a Operação Lava Jato está aí para demonstrar para a gente que o sistema está viciado, o Marcelo Odebrecht falou, olha, ninguém se elege sem caixa-bois. Isso aí não fui eu que estou falando, ele que falou. Então, dentro de um sistema viciado desse, onde as coisas já começam erradas, é diferente, é difícil para elas terminarem diferente e terminarem bem. Então existem os desvios. O que nós temos que fazer? Aperfeiçoar os instrumentos de controle, tornar a legislação mais rígida. E o Ministério Público estaria imune aí dessa corrupção?
Vários. Olha, eu te digo uma que coisa, acontece, então, não tem, olha, instituição nenhuma está imune, porque as instituições são formadas por pessoas, seres humanos, a falibilidade da essência do ser humano. Então não tem como, nós não somos formados por anjos, nós não viemos de outro planeta, nós nascemos e crescemos nas sociedades que a gente vive. Agora, o que acontece dentro do Ministério Público? Dentro do Ministério Público, a gente vive um ambiente em que a gente cobra dos outros incessantemente posturas republicanas, posturas probas. Isso é a argamassa que nos une. Não que aí não pode haver desvios de conduta, pode até acontecer, mas eles nunca foram e nunca serão regra. Mas também fica alvo, né? Se você se propõe esse desafio de cobrar, você também será cobrado muito mais. Nós temos que agir ainda com mais rigor diante de desvio de conduta praticado dentro do nosso seio. Nós não podemos tolerar isso, porque a partir do momento que você cobra essa postura do outro, você tem que dar o exemplo. Não adianta falar. Falar convence, mas o que arrasta é o exemplo. Você tem que dar exemplo. Não adianta. A gente pode sentar aqui e falar bonito 3 dias, mas o que interessa é como é que a gente age no dia a dia. As pessoas dão exemplo de conduta, ou mau ou bom exemplo de conduta. E as instituições que são formadas por pessoas, elas vão refletir aquele exemplo de conduta que é o comum dentro da instituição. E sente esse feedback da população? A população tem essa confiança? O Ministério Público consegue perceber, quantificar essa confiança da população? Olha, quantificar... Existem mecanismos assim que realmente a gente a gente já viu, né, já tem conhecimento de pesquisas que foram feitas assim, de confiabilidade, e aí o Ministério Público é sempre uma das instituições mais confiáveis do país. E a gente aqui fez, há uns anos atrás, umas iniciativas de tentar ver como é que a pessoa que ia à promotoria e era atendida, como é que era a avaliação dessa pessoa. Então, dentro daquela pesquisa que a gente fez há uns anos atrás, para poder aprimorar nosso serviço, a gente aleatoriamente colocou em várias promotorias no interior e algumas aqui em Cuiabá, um formulário para ser entregue para a pessoa na hora que a pessoa estava saindo da promotoria, e naquele formulário ele avaliava desde a hora que ele chegava e aquele primeiro atendimento que ele recebia, ele avaliava também qual o tipo da conversa, como é que ele foi atendido pelo colega, pelo promotor de justiça. Então foi feito aquilo. E o que nós obtivemos naquele momento que isso foi feito há alguns anos atrás? Que 85% das pessoas que nos procuravam nos avaliavam bem. Então, 85%. Eu acho que sim, porque nós nunca vamos conseguir atingir o índice de satisfação de 100%, nem Jesus Cristo, imagine nós. Então, aí 85% que iam lá se julgavam bem atendidos. Então, é isso que a gente viu. Agora, e o aplicativo aproxima ainda mais, né? Esse aplicativo essa é a ideia. Aproximar ainda mais. Essa é a ideia, e a gente quer inserir também nesse aplicativo assim, um campo para sugestões, para críticas, porque a crítica é muito bem-vinda. A crítica é construtiva, aperfeiçoa o nosso serviço. Né? Não, a gente precisa. A crítica construtiva aponta caminhos, a crítica construtiva aponta onde a gente está falhando e onde a gente precisa reforçar a nossa atuação. A gente precisa muito mais de críticas do que de elogio. Obrigada. Nada, estou à disposição. Muito obrigada. Estou à disposição.